Olá, hoje vamos mergulhar numa história fundamental, a de como a nossa habilidade de manipular metais literalmente construiu o mundo que a gente conhece, desde as primeiras ferramentas até as megaestruturas de hoje. Pois é, essa é a pergunta que guia tudo. Como é que a humanidade conseguiu transformar simples rochas em impérios? A resposta, olha, está numa ciência que revolucionou tudo, permitindo construir, guerrear e criar de formas que ninguém imaginava. E tudo começa com essa palavra aqui, metalurgia. É basicamente o conjunto de técnicas para tirar, preparar e criar coisas com metais e suas ligas. Em outras palavras, é a arte de destravar o poder que está escondido dentro das pedras. Bom, essa jornada começa com a primeira e talvez a mais importante ferramenta da humanidade, o domínio do fogo. Foi o calor que abriu a porta para o mundo dos metais. Certo, vamos entender isso direito. No comecinho de tudo, ninguém estava minerando nem fundindo nada. Metais como o ouro simplesmente eram encontrados em sua forma pura, sabe? Como pepitas. Eram bonitos, pesados, fáceis de moldar e, o mais importante, não enferrujavam. Por isso, logo viraram símbolos de riqueza e poder. E essa linha do tempo mostra bem o quão antiga é essa relação. A gente está falando de milhares de anos. Desde contas de chumbo na antiga Turquia até um machado de cobre que é mais antigo que as pirâmides. Isso mostra que o uso de metais foi um processo lento, gradual. Mas só encontrar metais puros por aí era só o começo da história. O primeiro grande salto tecnológico para além das ferramentas de pedra foi o domínio do cobre. Foi aí que começou a chamada Idade do Cobre. E o que é mais interessante é como a descoberta pode ter sido, na verdade, um acidente. Os fornos para fazer cerâmica chegaram a temperaturas altíssimas. É muito provável que um oleiro, usando um minério de cobre como a malaquita só para fazer um pigmento verde, tenha sem querer derretido a rocha e produzido cobre metálico. Uma inovação que nasceu de outra. Só que tinha um problema sério. O ponto principal é que o cobre, apesar de ser um avanço e tanto, não era perfeito. Ele era muito macio. Isso significava que para muitas tarefas, como cortar alguma coisa, as velhas ferramentas de pedra ainda eram melhores. A humanidade precisava de algo mais forte. E foi essa necessidade que levou a uma das invenções mais importantes da história antiga, o bronze. E a sacada é que ele não era um metal novo encontrado, mas sim um metal criado. A solução foi criar uma liga. É basicamente uma receita mesmo. Ao adicionar um pouquinho de arsênio, ou mais tarde o estanho, que era bem melhor, ao cobre derretido, o resultado era um material completamente novo e muito superior. E olha só o tamanho da revolução que foi essa mudança. O bronze não era só um pouquinho melhor que o cobre, não. Ele era dramaticamente mais duro, conseguia manter um fio de corte afiado e era perfeito para ferramentas e armas. Quem tinha bronze tinha uma vantagem gigantesca. Claro, saber como criar bronze e ter acesso aos materiais era algo tão raro e valioso que acabou criando uma nova dinâmica na sociedade. O bronze virou um símbolo de status, algo reservado para reis e nobres, o que só aprofundou a divisão entre as classes sociais. Só que aí surge o próximo grande desafio. O estanho, que era o melhor ingrediente para fazer bronze, era incrivelmente escasso. E isso preparou o terreno para um problema em escala global. Pensem na importância disso. Pela primeira vez na história, as pessoas esgotaram um recurso natural que não ia se regenerar. As minas de estanho locais secaram, forçando as civilizações a buscar esse metal cada vez mais longe, criando redes de comércio imensas só para conseguir o tal do estanho. Essa crise do estanho forçou a inovação. A resposta não foi achar mais estanho, mas sim dominar um metal totalmente novo, um que era muito mais comum, o ferro. Então, a mudança foi impulsionada pela pura necessidade. O comércio de estanho ficou super instável, enquanto o minério de ferro tinha em todo lugar. O desafio era técnico, porque o ferro precisava de fornos muito mais quentes. Mas assim que essa tecnologia foi desenvolvida, a mudança foi inevitável. E aqui está o grande impacto social. Enquanto o bronze era coisa da elite, o ferro era para todo mundo. Sua abundância meio que democratizou o metal. Fazendeiros podiam ter arados de ferro, soldados comuns podiam ter espadas de ferro. Isso mudou a agricultura, a guerra e a sociedade para sempre. E o que é fascinante é ver como culturas diferentes resolveram o problema do ferro de jeitos diferentes. No Oriente Médio, eles aperfeiçoaram a forja. Já na China, eles deram um salto tecnológico incrível, criando altos fornos que conseguiam derreter o ferro completamente, o que permitia a produção em massa de itens fundidos.
E a inovação não parou por aí não. Lá no sul da Índia desenvolveram uma técnica para criar um aço de altíssima qualidade, o aço de crisol, misturando ferro puro e carvão no recipiente fechado. Isso mostra que a vanguarda da metalurgia estava espalhada pelo mundo todo. Certo, agora vamos conectar todos esses avanços do passado com o nosso mundo de hoje, para a gente ver como esse legado continua nos moldando. Essa tabela resume bem a nossa jornada. Dá para ver direitinho a progressão na complexidade, tanto dos materiais quanto das tecnologias. Cada era se apoiou no conhecimento da anterior, desde a fundição mais simples do bronze até os processos super complexos que nos dão hoje o alumínio, o titânio e as superligas. E essa citação resume a lição central de toda essa história. Quando a gente se depara com a escassez, a resposta da humanidade tem sido dupla. Ou a gente procura mais daquele recurso antigo, ou, o que é mais impactante, a gente inova e encontra um substituto. Foi exatamente o que aconteceu na transição do bronze para o ferro. E só para a gente não subestimar a habilidade dos metalúrgicos da antiguidade, dá uma olhada nisso aqui. O pilar de ferro de Delhi, na Índia, tem quase 2.500 anos e praticamente não enferrujou. A técnica exata que eles usaram para criar um ferro tão resistente à corrosão ainda é debatida hoje, o que mostra um nível de domínio que continua nos surpreendendo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história dos metais é uma história de inovação impulsionada pela escassez. O pessoal da antiguidade enfrentou a crise do estanho e respondeu com o ferro. A pergunta que fica pra gente é, diante do esgotamento dos recursos de hoje, qual será a nossa grande inovação?